Olá, irmãos da Igreja Central de Sorocaba, eu sou Regina Mandelli e a Bruna Pontes me convidou para que eu falasse um pouquinho sobre a relação dos pais com os filhos. Então eu escolhi para gravar esse vídeo, que é um vídeo bastante breve, falando sobre a importância da função protetiva que os pais devem exercer na vida dos filhos. Bom, tristemente, nós temos observado que os pais estão deixando de exercer essa função protetiva na vida dos filhos. Isso é visto através do comportamento dos filhos. São crianças, adolescentes e jovens que são deixados a tomar decisões, a escolherem o que vestir, o que assistir, o que ouvir, aonde ir, sem nenhum tipo de supervisão dos pais. Bom, os resultados disso são vistos em larga escala na sociedade, na escola e, infelizmente, dentro da nossa igreja. São crianças que ainda na idade muito infantil, elas se vestem, as menininhas se vestem como adultas, mini adultas, e com adornos, com maquiagem, com esmalte, e não existe, então, essa contenção dos pais para preservar a infância dessa criança. As adolescentes, por exemplo, são expostas, são deixadas à mostra, porque os pais estão ausentes desta função. Sabem que ontem, por ter sido feriado, meu marido e eu resolvemos dar um passeio aqui. Estamos morando na cidade de Brasília e resolvemos dar um passeio. E eu começo a observar o comportamento das famílias e me chamou a atenção uma moça, uma adolescente, não mais de 15 anos, que estava com uma roupa extremamente curta. Então, ela levava ali um top, ou seja, uma blusinha muito curta, um shortinho muito curto. E pasmem, ela estava do lado dos pais, da mãe e do pai. Então, eles ficaram ali perto de onde nós estávamos e eu pude ouvir aquela adolescente chamá-los pelos nomes de pai e mãe. Então, soube que eles eram pais dessa adolescente. E essa adolescente, ela passava para cá e para lá, e os meninos, os outros adolescentes, até mesmo os homens, lançavam sobre ela olhares cobiçosos, olhares desrespeitosos. E eu fiquei me perguntando, por que esses pais decidiram abrir mão desse papel protetivo que é tão importante? Esta adolescente, ela não tinha culpa nenhuma daquela situação. Porque uma criança, um adolescente, um jovem, eles não têm condições de mensurar as consequências das suas escolhas. Mas os adultos têm e eles devem fazer isso. Foi para isso que Deus deixou os pais para cuidar dos seus filhos. São comportamentos que nós temos visto no qual as crianças, os adolescentes têm ficado assim lançados às suas próprias escolhas. Os resultados disso, irmãos, nós temos visto e tristemente temos acompanhado a tragédia de muitos adolescentes que ficam desprovidos de tanto cuidado e de tanta proteção que eles poderiam e deveriam ter. O resultado disso, só a eternidade vai nos apontar. Então, eu gostaria de fazer um apelo, ou dar pelo menos 2 orientações. Pais, cuidem dos seus filhos. Mães, cuidem das suas crianças. Deixem que elas vivam as coisas concernentes ao mundo infantil. As adolescentes, os meninos devem ser cuidados. Os pais devem saber o que esses filhos estão conversando na internet, que site eles acessam. Os pais precisam saber quem são os amigos dos seus filhos. Prestem atenção nos seus filhos. Desliguem um pouco o celular, saiam um pouquinho da rede social e olhem para os seus filhos, vejam a maneira que eles estão vestindo, que eles estão se comportando, que eles estão conversando.
Olhe para sua filha, olhe para ela e veja se vocês estão cumprindo na vida dessa menina a sua função protetiva, de preservar essa menina, não deixá-la exposta a julgamentos e a olhares maldosos e desrespeitosos. Observem tudo que os seus filhos fazem e as decisões que vocês, pais, pai e mãe, tomam e coloquem ela pelo crivo das Sagradas Escrituras. Pensem, se fosse Jesus, Jesus deixaria seus filhos irem em tal lugar, com tal pessoa, vestido de tal maneira? Cuidem dos seus filhos, orem pelos seus filhos. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Isso significa dizer que nós não podemos perder os nossos filhos, que nós não devemos deixar os nossos filhos serem tirados dos caminhos de Jesus pelo o destruidor das almas. Cabe a nós, Pai, fazermos esta função. Deus nos vai cobrar disso. Orem pelos seus filhos. Levem seus filhos no altar de Deus todos os dias. A Espírito de Profecia diz que o pai é o sacerdote e ele deve levar a família diante do altar de Deus no período da manhã e no período da tarde. É o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Coloquem os seus filhos no altar de Deus. Não deixem os seus filhos escolherem com tão pouca idade coisas que podem ter prejuízos nesta vida e muito mais na vida eterna. Eu gostaria de finalizar lendo uma citação de Ellen White no livro Orientação da Criança, na página 56, e eu vou ler mesmo para ser fiel ao texto. E diz assim: pais e mães, o que tem sido registrado a seu respeito? Vocês têm sido fiéis ao seu papel de cuidar seus filhos? Ao perceberem que seus filhos estão inclinados a seguir um caminho que vocês sabem que resultará em pensamentos, palavras e ações negativas, vocês têm buscado mostrar a eles o perigo em que estão? Têm mostrado a eles os riscos de seguirem um caminho que escolheram por conta própria? Mães, vocês têm negligenciado a responsabilidade que Deus lhe confiou, a maior responsabilidade dada aos seres humanos? Têm se recusado a assumir as responsabilidades que Deus lhes deu? No momento de dificuldade que está logo adiante, quando o julgamento de Deus virão sobre os impuros e os não santificados, seus filhos os culparão por causa da sua falta de firmeza. Irmãos, irmãs, que tenhamos firmeza nos princípios de Deus, que não abramos mão desses princípios na educação dos nossos filhos e na condução deles para o reino eterno. Fica o meu abraço para vocês, a minha oração para que Deus use-nos a ser bons pais e boas mães que honrem o nome dele através da educação dos nossos filhos. Amém.